Palavra-chave. As palavras que a Epístola aos Romanos apresenta de forma progressiva são: condenação. Romanos, capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 20. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Justificação. Romanos, capítulo 3, versículo 21, ao capítulo 5, versículo 11. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Santificação. Romanos, capítulo 6, versículo 1, ao capítulo 8, versículo 11. Falo, como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. A Epístola aos Romanos. Divisão. A Epístola aos Romanos pode ser dividida em 3 partes. Primeira parte: a ruína universal pelo pecado da raça humana e o remédio da redenção, capítulos de 1 a 8. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Segunda parte: a revelação do Evangelho aos judeus, capítulos de 9 a 11. Mas para Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. A vida cristã que se vê nos que abraçam o Evangelho, capítulos de 12 a 16. Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. A Epístola aos Romanos. Curiosidades. Esta carta tem sido considerada a obra-prima do apóstolo Paulo, tanto pelo seu valor intelectual como teológico. Embora a Epístola aos Romanos não tenha sido a primeira das epístolas a serem escritas, sem dúvida, em aspecto de conteúdo, recebe a honra de ser colocado em primazia entre todas as demais outras. Martinho Lutero costumava dizer:
Se pudéssemos preservar somente o Evangelho de João e a Epístola aos Romanos, o cristianismo seria salvo. Romanos tem sido considerada a mais importante obra teológica dos séculos. A Epístola aos Romanos foi dirigida de modo específico para a grande igreja cristã que existia na cidade de Roma. Tácito e outros antigos escritores relatam que a igreja de Roma era formada por uma enorme multidão mista, composta por gregos, romanos, prosélitos de outras regiões e, principalmente, judeus. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Curiosidades. Um resumo dessa epístola se nos apresentaria da seguinte forma: a delineação da doutrina cristã, justificação pela fé, transformação dos remidos, segundo a imagem de Cristo. Problemas em uma igreja local mundana, defesa paulina contra os judaizantes. A Epístola de Paulo aos Romanos é o 6º livro do Novo Testamento e a 6ª das epístolas de Paulo na ordem cronológica. Cronologicamente, a primeira epístola de Paulo é Gálatas. A segunda é 1 Tessalonicenses. A terceira é 2 aos Tessalonicenses. Quarta, 1 aos Coríntios. Quinta, 2 aos Coríntios. Sexta, Romanos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.